Fala, galera! Fala, galera! Beleza aí? Tô vindo aqui diretamente das galáxias após uma viagem de 16 milhões de anos e uma possível forma de universo. Chegou eu de lá. Porra nenhuma, galera, eu tô aqui falando mesmo dos estúdios do Zenit TV e também da Rádio Z. Isso aqui é um brother aí, amigo de Gigi, que já participou de uns eventos aqui que a gente realiza, chamado Tons do Enem. Que se foi, né? Coisas boas também se vão. Então, é bem isso aí. Galera, bom ver vocês em mais um programa do Zenit TV e também da Rádio Z. Ó, a programação hoje é uma programação bem legal, porque a gente vai ter revisão e mais uma vez, ó galera, foca na revisão. E no Foca da Revisão a gente vai ter Jerônimo batendo um papo de ecologia. E eu fiquei sabendo também que um grande amigo de Gigi, né, vai estar presente aí nessa revisão de ecologia. Claro, também não vai faltar Gigi mandando aí os seus pupilos, né, para poder encontrar esse grande amigo. E Darwin vai estar presente aí nesse Gigi Zen. É isso aí. Claro, a gente vai ter também aí uma resolução de exercícios. E na resolução de exercícios de hoje, a gente vai ter eletrodinâmica. E mais uma vez, a fera da física, Alisson, vai aí fazer essa resolução de exercícios com eletrodinâmica. Vamos lá, toca o programa e hoje tem, ó, Eva e a maçã falando também do dia de ontem. Vamos lá, galera, programa pra frente. Fala, galera, voltando aqui, agora vamos começar com Gigi. Gigi mandando aí um alô pra galera e buscando aí, né, Gigi, informar para as pessoas qual é o caminho que leva a um grande amigo seu, né, a Charles Darwin. Então vamos lá, Gigi com Gigi Zen. Vai, Gigi! No zenit da civilização habitam a sábia girafa, cujo conhecimento alcança o mais alto grau entre todos os mestres. Seu nome é Gigi, melhor dizendo, mestre Gigi. Mestre! Como surgem novas espécies? Os indivíduos de uma população variam naturalmente. O ambiente, através das pressões que exercem sobre eles, seleciona quais variedades são mais vantajosas. Mas procure Darwin e ele te dirá mais sobre seleção natural. Galera, mais uma vez falou de prova, não pode faltar aqui no nosso programa. Falou de prova, falou de resolução de exercícios. E aí, eletrodinâmica com o fera do Alisson. Alisson, resolve aí, meu brother. Bota pra lascar nessa resolução de exercícios. Nós temos uma situação aí que está relacionada com eletrodinâmica. E aí você vai pensar assim, eletrodinâmica, o que eu vou colocar agora? Ó, dinâmica, tem a ver com movimento. Então nós vamos pensar assim, ó, que são cargas elétricas em movimento. Então, quando você estiver com questões sobre eletrodinâmica, você vai lembrar disso aqui, corrente elétrica. Quando você trabalhar com corrente elétrica, você vai lembrar que matematicamente a corrente é a razão entre a quantidade de carga elétrica que passa por uma área de um condutor em determinado intervalo de tempo. Para facilitar, nós podemos resolver isso aqui e fica desse jeito, ó, kit, onde agora eu só preciso padronizar as unidades. Corrente elétrica
será medida em ampere. E o tempo, você vai lembrar que tem que ser medido em segundos. Observe uma coisa, turma. Aqui eu tenho unidade de corrente, que é o ampere, representado por A. E aqui eu tenho a unidade de tempo. Então, de modo geral, a dica para vocês é que você perceba o seguinte: a carga, ela é representada pela unidade de corrente multiplicada pela unidade de tempo. Quando a corrente estiver em ampere e o tempo em segundos, você terá a sua corrente, a sua quantidade de carga medida no que a gente chama de coulomb. Então, para você não esquecer, um coulomb é 1 ampere vezes 1 segundo. O Enem, ele traz para nós uma questão que é voltada à leitura dos dados nominais de determinados equipamentos. Nesse caso, nós temos uma bateria portátil, né, de um computador. E você observa que a questão, ela está nos passando que essa bateria, ela precisa de uma corrente de 2 amperes para funcionar. No entanto, o texto diz assim, ou afirma: quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente. Então observe, eu quero calcular tempo. Para calcular o tempo, então eu preciso da corrente e preciso da carga. Pessoal, a carga nessa questão não foi dada em coulomb. Então isso significa dizer que as minhas unidades provavelmente não estão em ampere e também não estão em segundos. Mas professor, onde que está essa carga? Eu aprendi que carga é medida em coulomb. Se liga na dica que eu falei. Carga em coulomb, se a corrente for em ampere, o tempo em segundos. Mas no texto você vai observar que se você tiver alguma indicação de corrente vezes tempo, você tem a chamada carga elétrica. Então observe que na bateria você tem uma informação na parte direita que está escrito bem assim, ó, 4.400 mAh. Observe, miliampere, isso é um submúltiplo do ampere. Então, isso implica dizer que a minha corrente elétrica. E esse H, você vai lembrar que isso aqui está me fazendo referência ao tempo. Então, o que acontece nessa questão é que eu tenho corrente vezes tempo. Então, automaticamente, você vai lembrar que aqui é a minha carga elétrica. Mas, professor, o que eu faço? Eu tenho que colocar esse horas em segundos? Agora você tem que usar esperteza. Você não pode ficar fazendo contas à toa. Observe que nas alternativas, ele solicita a questão em minuto. Então, por que você vai transformar isso aqui em segundos? Você vai lembrar que 1 hora equivale a 60 minutos. E simplesmente pode fazer isso, ó. Lembre-se que 1 hora equivale a 60 minutos. E também não pode esquecer de um detalhe fundamental. Quando você tem esse M antes de uma unidade, você vai lembrar que o nome dele é mili. E toda vez que ele aparece, você deve multiplicar o número por 10 a menos 3. A partir desse momento, turma, é só substituir. E aí eu quero ver o Yessen arrasando nessa questão. Porque você vai colocar assim, ó, carga 4.400, mili, 10 a menos 3. Só que você vai lembrar que aqui está miliampere hora. Eu preciso achar o meu tempo em minutos. Então aqui na frente eu já coloco vezes 60. A partir daí você vai lembrar que o texto indicou aqui para nós que justamente a corrente vale 2. E aqui eu quero ver você arrasando. Simplesmente você coloca o nosso T. Vai lembrar do que eu falei para vocês, turma, ó. Posso simplificar o 2 pelo 60, posso simplificar o 2 pelo 4.400. Você faz a melhor escolha para que você chegue nessa resposta. Então, qual seria a minha ideia aqui? Posso tirar esse 2, por exemplo, com 4.400. A partir desse momento, você vai lembrar que se eu divido aqui por 2, eu acho 2.200.
vezes 10 elevado a menos 3 vezes 60. Isso aqui vai ser igual ao tempo. Você vai lembrar também que se tem vezes 10 a menos 3, você pode, por exemplo, cortar esse zero, esse e esse, eliminando a potência. E a partir desse momento você vai arrasar, porque sobrou apenas para a gente 22 vezes 6. Isso aqui igual ao tempo. Turma, se você fizer 6 vezes 20, dá 120. 6 vezes 2 vai dar 12. Você finaliza aqui com 132 minutos, marcando o que está indicado na letra C. Sempre tem que ter, né? Focar. Foca na revisão. Jerônimo, vamos lá, meu irmão. Ecologia, fale um pouquinho aí desse amigo de Gigi. Ecologia, foca na revisão. E aí, galera, beleza? Bom, mais uma vez trazendo alguns assuntos que serão abordados na prova do Enem e também em outros vestibulares. E a gente começa agora com a ecologia. Todo mundo acha bonito o tema porque fala de bichinho, de planta, não sei o que lá mais. Só que a ecologia, na verdade, ela é uma ciência de interações. E essas interações elas vão acontecer em diferentes níveis. E é necessário que se compreenda a natureza dessas interações, porque, por exemplo, eu não posso ter relações de predação e parasitismo se eu estou falando no nível de população. Cada nível possui características e cada nível possui determinadas exigências que não são encontradas em outros níveis, tá? É o que chama de princípio da emergência. São princípios que vão emergir a depender do seu nível de análise. Por exemplo, a gente tem oxigênio e hidrogênio, os dois se encontram em gases quando estão isolados, e a partir do momento que eu tenho a combinação desses dois elementos na proporção de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, eu vou ter a água com propriedades físicas e químicas completamente diferentes daqueles elementos que a constituem quando se encontram separados. Então eu só tenho as propriedades específicas da água a partir do momento em que eu uno esses dois elementos na proporção de 2 para 1, e aí eu tenho um novo nível de análise. É o que acontece em ecologia. Cada nível de análise vai ter suas características principais que vão permitir estudar cada relação dessa. A começar das populações, a definição biológica de população é que população é um conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem num determinado local em um determinado intervalo de tempo. Esses indivíduos eles vão interagir, podem ser tanto de maneira harmônica quanto de maneira desarmônica. As interações harmônicas são aquelas que contribuem para aumentar o fitness da espécie. O fitness, nesse caso, se refere ao sucesso reprodutivo. Aquelas relações que contribuem para aumentar as chances que a prole tem de chegar à fase adulta e se reproduzir. Então, esses eventos que são chamados de relações harmônicas, eu coloquei aqui em preto, e aquilo que está em laranja são as relações chamadas de relações desarmônicas, ok? A começar pelo nível de população, que é o nível mais baixo de análise de ecologia, eu tenho dois tipos de interações que são colônias e sociedades. Qual é a diferença entre eles? Colônias são conjunto de indivíduos de mesma espécie em que todos executam a mesma tarefa. Por exemplo, se eu estou falando de uma colônia de fungos ou uma colônia de bactérias, tanto faz o número de indivíduos que um ou outro contenha, todos estão ali executando as mesmas funções. Não há uma divisão de tarefas, não há uma hierarquia dentro daquela organização. Quando eu falo de sociedade, eu estou falando de sociedade como, por exemplo, as das formigas e as das abelhas, que são as que a gente melhor conhece. São chamados insetos eusociais. São aqueles insetos que estabelecem grupos cuja convivência necessita que haja uma divisão de tarefas entre os indivíduos que fazem parte dela, ok? Então eu vou ter indivíduos que serão responsáveis pela guarda do ninho, eu tenho indivíduos que serão responsáveis por alimentar as pulpas, indivíduos que serão responsáveis por buscar alimento e a rainha que é responsável pela postura dos ovos. Então, quando eu tenho essa divisão de tarefas, eu considero que aquele ajuntamento de organismos, eu posso dar o nome de sociedade, ok? Desde que eles pertençam à mesma espécie. Essas espécies, ou esses indivíduos que formam esses grupos, em algum momento, eles vão competir entre si. E essa competição depende do nicho em que eles ocupam. A melhor definição de nicho que eu posso dar para vocês é que nicho ele vai ser um conjunto de condições e recursos responsáveis pela sobrevivência de um organismo. O que seria condição e o que seria recurso? Condição é tudo aquilo que eu preciso para sobreviver, mas que não gera competição.
Na nossa espécie, condição seria, por exemplo, a luz do sol. Apesar da gente necessitar da luz do sol para converter, por exemplo, caroteno em vitamina D, nós não competimos uns com os outros para ver quem fica tomando sol por mais tempo. Então isso não gera competição, ok? O que gera competição é recurso, porque à medida que eu uso um recurso, ele se torna indisponível para outro. E o que seria um recurso? Pode ser um parceiro para reprodução, alimentação, abrigo, etc. O que será a condição e o que será recurso vai depender da espécie. E as espécies só vão competir de fato se elas ocuparem o mesmo nicho, ou seja, tiverem as mesmas condições ou os mesmos recursos, ou se parte dos seus recursos se sobrepor. Significa que quando esse recurso se tornar escasso no ambiente, porque os recursos eles variam ao longo do tempo no ambiente, quando esse recurso se tornar escasso, esses animais ou essas espécies, pode ser animal ou planta, esses organismos eles vão sobrepor a necessidade de consumir aquele recurso, e o que resulta é que esses organismos vão acabar competindo para obter aquele recurso em maior quantidade. Quando eu tenho organismos de mesma população competindo entre si por esses chamados recursos, eu tenho o que eu chamo de competição intraespecífica, ok? Quando essa competição atinge indivíduos de espécies diferentes, eu tenho o chamado de competição interespecíficas. Então, diferentes espécies podem competir por recursos similares, que é o que acontece lá na savana africana, que eu tenho leões, guepardos e leopardos competindo pelas populações de herbívoros que lhes servem de alimento. Então, isso seria uma competição interespecífica. Então, das relações ecológicas que acontecem ao nível de população, apenas a competição é compartilhada entre o nível de populações e o nível de comunidades. Em comunidades, eu tenho gradativamente um aumento da complexidade da minha análise. Então, nas comunidades vão ocorrer a maioria ou quase todas as relações ecológicas que podem ser estudadas, certo? A protocooperação é aquela relação, é uma relação chamada de relação harmônica, em que o indivíduo vai interagir com o outro, vai se beneficiar da interação e, ao mesmo tempo, vai beneficiar o indivíduo com o qual ele está interagindo. Esse conceito é muito próximo do de mutualismo. No mutualismo, eu tenho também duas espécies que vão interagir e ambas serão beneficiadas por essa interação. Qual seria então a diferença de mutualismo para a protocooperação? A diferença é que na protocooperação eu posso separar esses organismos por um motivo qualquer. Os dois sofrerão com a separação? Sim, porque a tendência é que o benefício mútuo que eles conseguem vivendo juntos será retirado. Porém, eles irão sobreviver. No mutualismo, isso já não é possível. Espécies mutualísticas, sempre que eu tenho a extinção de um grupo que interage com aquela espécie, eu também tenho a extinção da outra espécie, porque no mutualismo a interação ela acaba sendo obrigatória. Certos tipos de plantas, certos tipos de orquídea, por exemplo, possuem interações tão específicas com os insetos que as polinizam, que a extinção dos insetos pode causar a extinção do grupo de orquídeas, e o grupo de orquídeas também pode causar a extinção daquele grupo de inseto. Há uma sincronia entre essas duas espécies. E isso no mutualismo, beleza? Comensalismo, aí a gente lembra lá de Harry Potter, né? Os comensais da morte, que são aqueles que ceiam, ou seja, se banqueteiam junto com a morte. Então, no comensalismo, eu tenho a relação em que uma espécie se alimenta às custas de outra, porém, sem lhe causar prejuízo, certo? Nas relações de amensalismo, o amensalismo ele não é bem uma relação harmônica, mas ele acontece quando a espécie ela inibe o crescimento ou estabelecimento de outra em um determinado local, porém, ela não interfere sobre o fitness daquela outra espécie. Por exemplo, eu posso ter uma espécie de alga que, ao crescer em um determinado local, ela inibe o crescimento de outra, mas ela não impede que a outra colonize outro espaço. Ela apenas está competindo por aquele local. Ok? Então não há uma causa, não há um prejuízo iminente para a prole daquela espécie que está querendo se instalar no ambiente. Ok? O fitness normalmente ele é traduzido em um número de indivíduos que se deixa por evento reprodutivo, ou seja, a capacidade de deixar descendência. É esse fitness ao qual me refiro quando eu digo que uma espécie interfere no fitness de outra. Com relação a essas duas interações aqui, que eu chamo de interações desarmônicas, elas sempre vão causar um prejuízo para aquela espécie.
ou prejuízo imediato, que é o caso da predação. A predação é caracterizada pela morte imediata do indivíduo que é predado. Então, esse indivíduo que é predado, ele tem o seu fitness encerrado, e o indivíduo que se alimenta dele tem o seu fitness aumentado. No caso do parasitismo, o indivíduo ele não vai perder de imediato todo o seu fitness, ou seja, toda a sua capacidade reprodutiva ou capacidade adaptativa, mas essa capacidade vai ser reduzida, a depender do nível de parasitismo, ela pode ser reduzida drasticamente, tá? Mas que não compromete a sobrevivência dele, compromete sim a capacidade que ele tem de deixar descendentes, ok? Bom, quando eu estou falando de ecossistemas, eu estou falando de cadeias tróficas e teias tróficas. As duas se referem sobre as relações alimentares entre as diferentes espécies dentro de um ecossistema. Qual é a diferença entre elas? A diferença é que a cadeia trófica dá a ideia da abundância dos organismos a cada nível trófico. Se eu faço um desenho de pirâmide, eu posso dizer seguramente que minha base, isso aqui é um desenho clássico de cadeia trófica, a minha base é maior do que o meu ápice. Isso sugere que o número de indivíduos presentes na cadeia produtora é maior do que, no nível trófico dos produtores, é maior do que aqueles indivíduos presentes, ou da quantidade de indivíduos presentes nos níveis tróficos superiores, ok? E isso tem um motivo. Cada vez que um animal, ou cada vez que um organismo se alimenta de outro, parte da energia contida no corpo do outro é perdida sob algumas formas, principalmente sob a forma de calor, mas também sob a forma de excretas, certo? A parte que não é perdida, ela fica armazenada em moléculas que fazem parte do próprio corpo do indivíduo. Quando eu falo de teias tróficas, eu estou falando de relações ecológicas que acontecem entre os indivíduos sem considerar o número de indivíduos a cada nível trófico. Então, quando eu estou falando de cadeias tróficas, eu tenho que entender que eu posso ter um indivíduo que atua em diferentes níveis tróficos. Okay? Eu posso ter indivíduos onívoros, por exemplo. A gente tem um onívoro que é muito presente na nossa fauna, que é uma espécie de raposa, chamada de Cerdocyon thus. Essa espécie de raposa, ela se alimenta de ovos, ela se alimenta de aves, ela se alimenta de lagartos, mas também de frutos. Então ela interage em diferentes níveis tróficos. E isso só fica evidente quando eu expresso essas relações em teias tróficas. E o que é que todas essas interações que a gente estuda dentro de ecologia tem a ver com desequilíbrios ambientais? Na verdade, tem tudo a ver. Os desequilíbrios ambientais, eles vão interferir de maneira a alterar drasticamente essas interações que acontecem no ambiente, tanto no nível de população, de comunidades ou de ecossistemas, certo? Alterando essas interações estabelecidas entre os organismos, eles alteram a distribuição dos organismos, as abundâncias desses organismos e, em casos extremos, pode levar à extinção de espécies. O desequilíbrio ambiental que a gente tem agora, que está mais em voga na mídia, seria o derramamento de óleo aqui nas praias do Nordeste e que, infelizmente, vai ter um efeito em cascata sobre os organismos que se alimentam diretamente de frutos do mar ou ainda de organismos marítimos. Independente se o peixe é inteligente ou não, existe um efeito nas cadeias tróficas chamado de magnificação trófica. E ainda que o animal consiga se desviar de uma camada de óleo, ele precisa interagir com outras espécies, quer seja se alimentando delas ou quer seja servindo de alimento para outras. Quando essas espécies elas ingerem organismos que estão contaminados com gotículas de óleo ou então com algum produto que esteja relacionado a essas manchas de óleo, ele também está interagindo, ele está ingerindo essas substâncias tóxicas que vão terminar por matar o indivíduo. Cada vez que o indivíduo de um nível trófico superior, ele assimila essa substância ou ele consome essas substâncias tóxicas, elas vão se armazenando no corpo dele. Quando o indivíduo consumidor primário consome algas que estão contaminadas com óleo, essas algas ou as substâncias tóxicas que estão presentes no óleo são incorporadas à biomassa desse indivíduo. Quando ele é consumido por outro predador de primeira ordem ou de segunda ordem, e esse indivíduo consome a biomassa desse indivíduo aqui, parte das substâncias tóxicas são acumuladas no corpo dele. Pense na seguinte maneira: eu jogo um agrotóxico numa plantação qualquer, aí os roedores que se alimentam de uma plantação de grãos, por exemplo, eles ao ingerirem os grãos, eles serão contaminados com os agrotóxicos. A cada grão que ele ingere uma certa quantidade também de agrotóxico. O gavião que se alimenta daquele roedor, ao ingerir o corpo do roedor, ele vai se alimentar
das substâncias tóxicas que estão presentes na biomassa daquele indivíduo e a partir, como a gente sabe que o gavião não vai comer só um roedor, a cada vez que ele come um roedor dentro daquela área em que foi aplicado agrotóxico, ele vai acumulando essas substâncias no seu corpo até que essas substâncias atinjam níveis que são intoleráveis. É isso que acontece em cadeias tróficas ou em teias tróficas. Tá? Então, independente da inteligência do peixe, ele vai sofrer sim os efeitos da acumulação de substâncias tóxicas provenientes desse derramamento de óleo, ok? Então, as perturbações, elas vão gerar, os desequilíbrios ambientais, eles são o resultado do desequilíbrio entre essas interações presentes nos organismos, tá? Independente do nível onde esses organismos estejam, beleza? Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço. Galera, vou finalizar o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado pra caramba, tanto de Gigi quanto da resolução aí de exercícios com Alisson e também o nosso grande brother, professor plantonista aqui do Zenit, Jerônimo, falando um pouco de ecologia, que é um conteúdo que é importantíssimo para os vestibulares, principalmente quando se trata também de Consultec. Mas eu vou finalizar esse programa falando do dia de ontem. E aí, quando a gente lembra do dia de ontem, a gente lembra um pouco da maçã, lembra um pouco de coisas metafísicas e lembra também de todo um sistema histórico-cultural. Omar, você está falando de quê? Eu estou falando do Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. E o que tem a ver a maçã? A maçã tem tudo a ver, não é? Se você for pegar historicamente e metafisicamente, a mulher sempre foi colocada em uma posição inferior à posição do homem. E até recentemente, isso também vem sendo mantido. É a mulher, né? A mulher Eva, a pecadora, e depois precisou criar Ave, aquela que é a santa. Então, isso tudo tem a ver com toda essa condição metafísica e histórica que coloca-se a mulher sempre na situação inferiorizada. E aí, sim, vem toda essa carga que é toda descarregada na questão da violência, na violência contra a mulher. Então, o dia de ontem foi um dia internacional contra o combate à violência contra a mulher. Quantas e quantas vezes a gente vê, ainda no século XXI, essa mulher sendo violentada dentro de casa, violentada na rua, uma violência também psicológica, além dessa questão da violência física. E eu conversando com um professor de história, o professor Tadeu, ele comentando para mim, dizendo assim: Omar, a gente estava conversando sobre essa questão da terceira idade, do desrespeito, né, e da falta de aproximação que a sociedade tem com a terceira idade. E ele comentando comigo, ele falou: olha, a discriminação em relação às pessoas idosas na história da humanidade só perde mesmo pela discriminação que é dada às mulheres, que é feita contra as mulheres. E o reflexo disso, o fim disso, vem com certeza nesse mais bárbaro ato que é a violência e a violência física. Então tá aqui um não para a violência contra as mulheres. Grande abraço para todos e que o dia de ontem permaneça aí na mente de todos nós por muito e muito tempo, até que a gente consiga realmente dar um fim, dar um basta nessa violência contra as mulheres. Grande abraço, dê aí seu joinha, notificação aí no Zenit TV, para que você fique sabendo toda terça e quinta-feira, quando chega um novo programa para o Zenit TV. Valeu, gente, abraço, até a próxima. O ponto mais alto é aqui, você confia e a gente aprova. O ponto mais alto é aqui, itinerante, tenho paranoia. O ponto mais alto é aqui, você que gruva e a gente comemora. Como é que é?